O painel do seu avião e o seu GPS estão atualizados? Na última quinta-feira entrou em vigor um novo ciclo AIRAC. E aqui a gente vai fazer um resumo do que entrou em vigor, o que saiu, quais foram as principais modificações. Pronto para a cópia? Muito bem, então acessando o AIS Web, a partir de cartas, aeródromos, a gente tem a visualização de todas as cartas relativas ao ciclo atual ou emenda, como o DCE chama. Então a emenda entrou em vigor no dia 18 de abril, a próxima entra em vigor dia 16 de maio. Então por aqui a gente consegue ver tanto as cartas novas, né, e procedimentos novos, até páginas novas em relação ao AIP, deste ciclo atual e do próximo. Também com esses botões dá para fazer o download. Então, rapidamente correndo a lista, a gente consegue verificar aeródromos onde aconteceram inserções de cartas. Essas mudanças, elas podem ser somente visuais das cartas ou de procedimentos de fato. De qualquer forma, é sempre bom a gente estar se atualizando, porque mesmo que você esteja bem familiarizado ou familiarizada com um aeródromo, podem ocorrer de tempo em tempo mudanças de procedimentos. Então, se a gente procurar estudar continuamente, a gente diminui a carga de trabalho no planejamento de um voo, né? Lógico que você vai fazer os briefings, mas imagina você se surpreender em voo que ao abrir uma carta no seu tablet, por exemplo, você identifica que o procedimento que está lá é completamente novo. E aí você vai ter que fazer esse briefing na cabine, em voo, às vezes com bastante tráfego aéreo, carga de trabalho, apressadamente, enfim. Então você sabe como é. O ideal é acompanhar essas mudanças e verificar entre os aeródromos onde você normalmente opera se tiveram novos procedimentos incluídos ou alterações nas cartas. Muitas vezes as alterações nas cartas são simplesmente para indicar atualizações de dados, como por exemplo declinação magnética. É o caso de Goiânia, por exemplo. Se a gente abrir o VOR da 32, que foi incluído, a gente vai ver que a última variação na carta foi VAR, que quer dizer que foi atualizada a variação magnética para 2024. Né? Então, esse é o indicador de variação anual e a gente consegue, com isso, saber qual que é a declinação. Mas então, foi atualizada essa variação na carta. Então, o procedimento em si não se modificou, foi apenas uma observação. E aí a gente pode fazer isso para todas as cartas, quaisquer aeródromos que a gente costume operar para se atualizar. Congonhas, por exemplo, teve uma atualização de PDC e de ADC, então deve ter se modificado alguma coisa no pátio. Você que está acostumado com o aeródromo pode ir lá e estudar. E aqui tem uma página bem interessante que faz o resumo do antigo inserir e destruir, né? Então, quando a gente utilizava publicações em papel, a gente precisava remover as páginas e adicionar as novas. Aqui na realidade digital, isso facilita para a gente saber principalmente o que foi removido. Tá? Então, às vezes, algum procedimento deixa de existir e por aqui a gente consegue visualizar. Estou passando devagar para que você, se quiser, possa pausar e ver essa lista por inteiro. Você, claro, também pode entrar no site do AIS Web e fazer o caminho que eu mostrei no início do vídeo para saber quais foram essas modificações. É muito importante estar atualizado e você tem a oportunidade de estar bem à frente dos procedimentos. Então a gente consegue ver, por exemplo, quais serão as modificações previstas para o mês de maio. Se a gente desce até o final da lista, a gente tem a contagem. A gente vai ver que, por exemplo, em maio serão alterados 71 publicações. Ao que parece que a única página que é modificada é essa, os demais são de fato aeródromos e procedimentos. Se a gente comparar com o ciclo atual, a gente teve 93 mudanças, então são 92 mudanças de procedimentos em aeródromos ou cartas, né? Então esse ciclo abril modificou mais cartas do que o de maio deverá modificar. É isso aí, então tá aí uma visão geral das modificações que aconteceram em abril, como você já pode se antecipar e saber as de maio. Periodicamente a gente fala dessas mudanças de ciclos e procedimentos aqui. Então acompanhe o site do Piloto Completo, lá no nosso blog a gente divulga também as dicas de aeromanship.
São assuntos de pilotagem, de proficiência, de profissionalismo, carreira, que podem ajudar você a evoluir continuamente. E aliás, se você ainda não conhece, a gente tem a Airmanship, a comunidade do piloto completo. No plano Basic, que é gratuito, você pode ter aulas semanais sobre assuntos nessas áreas para se desenvolver como aviador ou aviador. A gente também tem a comunidade Pro, que é para quem quer investir mais a fundo, participar de mentorias coletivas sobre diversos assuntos que vão melhorar seu repertório humano e técnico como aviador ou aviador. Então participe, siga a gente no Instagram, no LinkedIn e faça parte da nossa comunidade. Bons voos!